todos vocês me ajudem enviando fluidos positivos, né? Pois bem, vocês percebem que toda vez que eu venho fazer uma palestra aqui, essa imagem eu trago. Porque eu adoro essa imagem aqui, né? É mais ou menos que representa o Cristo pastor, né? E não o Cristo crucificado. Realmente, a gente tem que parar de mentalizar só o crucifixo, que é um momento de tristeza. Já aí não, Cristo pastoreando almas desse planeta. Pois bem, esse capítulo ele tem o título de Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Está no Evangelho, 26º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quem acompanha a doutrina, estudando pelo Evangelho de acordo com o Espiritismo, sabe que esse capítulo aí é um dos mais curtos que tem dentro do Evangelho. No entanto, traz uma série de reflexões, uma série de ensinos muito importantes. Ele tem 3 ou 4 subtópicos e que nós vamos ver isso agora, tá? Então, vamos em frente. Dom de curar. O título já é o suficiente para remeter a gente, né, que dá gratuitamente o que gratuitamente a gente recebe, já remete a essa possibilidade do dom de cura. Nem todos nós temos esse dom, não é? Mas existe aqueles que têm. E lá na época de Jesus, ele distribuiu esse dom aos apóstolos, né? E ele, no fim, na sua aparição, mesmo após a sua ressurreição, ele ensinou os apóstolos, continuou ensinando, porque ele apareceu mais algumas vezes depois da crucificação, né? A primeira pessoa para quem ele apareceu foi Maria Madalena. Então, durante os períodos que ele apareceu para vários, não só para os apóstolos, ele foi ensinando, ou, no caso dos apóstolos, relembrando os ensinos mais importantes. Então, está aí, no Mateus, capítulo 10, versículo 8, olha lá, se vocês puderem enxergar ali, se der para ler, eu vou ler aqui. Restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Ele se dirigia aí aos apóstolos, certo? Ele não deu esse dom de cura a todas as pessoas, foi especificamente aos apóstolos. E ele pediu depois que eles saíssem, né? Não ficassem localizados aqui, juntos, aí não. Cada um sair para um canto fazendo exatamente isso aqui, que era um benefício coletivo que ia ser levado a todos os povos. Então, se você dividir aqui essa frase em pedaços, restituir a saúde aos doentes. Você imagina uma época em que tinha muito problemas de saúde por uma série de fatores, né? Um deles era a higiene, né? E Jesus ensinou a modo de comportamento de curar as pessoas que o procuravam, né? E aí tem, nos evangelhos tem vários desses casos. E ele andou curando uma série de pessoas, exemplificando, e pediu para os apóstolos que fizessem isso depois da ida dele para os céus. Pois bem, ressuscitai os mortos. Ele fez isso também e depois pediu para os apóstolos. No caso mais conhecido que nós temos aí, é o Lázaro, que já tinha falecido. Mas tem 8 casos, no Velho e no Novo Testamento, distribuídos aí, de ressuscitação de mortos.
que, na realidade, é uma situação que nós devemos entender que as pessoas que foram ressuscitadas, os corpos ainda estavam perfeitos. O mais longe tempo de morte foi de Lázaro, certo? Os demais casos que tem nos evangelhos eram mortes recentes, né? Então, há essa possibilidade, porque Jesus também disse em várias ocasiões que ele não vinha derrogar a lei de Deus. E como a morte, essa que nos aguarda no futuro, para todos os seres humanos que habitam essa terra, certo? O dia que o nosso corpo falecer e desintegrar, não existe possibilidade de volta. Você vai entender que a morte aqui significa fisicamente esses casos que tinha nos evangelhos, mas também ressuscitar os mortos vivos. E ele exemplificou em vários momentos também. O mais que chama atenção é de um garoto que pediu para segui-lo, e Jesus disse: venha comigo, agora. E o menino falou: então deixa eu ir sepultar os meus pais, meu pai que faleceu. E ele falou para o menino: deixe para os mortos o encargo de sepultar os mortos. E aqui Jesus se referia ao quê? Aos mortos em vida, aqueles que estão fora dos ensinos que ele deixou. Você há de convir que uma pessoa que não conhece os ensinos de Jesus, ele vive fisicamente, mas não vive espiritualmente. Então, tem essa nuance espiritual aqui. Expulsai os demônios. Essa palavra demônio, hoje nós conhecemos como o capeta, sei lá, o nome que se dê. Mas essa palavra é de origem grega, que significa demônios, nada mais é do que espíritos. Então, se a gente trocar aqui espíritos, né, expulsar os espíritos, são aqueles espíritos que muitas vezes nos atazanam na vida através de uma obsessão, né? O espírito obsidiador. Por que que ele obsidia? Porque nós damos essas oportunidades, não é? E aí os espíritos que não estão a fim de crescerem, de evoluírem, eles ficam aí beirando a gente e esperando uma oportunidade para obsidiar. E então a expulsão desses demônios é nada mais do que pedir para esses espíritos deixar a pessoa em paz. Hoje, mais modernamente, o que nós podemos fazer? Em todos os centros, há grupos que são grupos mediúnicos, que recebem nesse grupo, lá tem o médium, tem o dialogador, tem aqueles que estão só fornecendo fluidos para que a coisa aconteça de maneira correta, e aí o espírito se comunica. E muitas vezes o dialogador consegue convencer esse tal demônio para largar a mão de obsidiar uma segunda, terceira pessoa. Então, se você vê que dá para... O que foi dito por Jesus há 2000 e tantos anos, dá para a atualidade a gente aplicar tranquilamente. Vamos em frente. Então, está aí a pergunta. O que haviam recebido os apóstolos? Vamos em frente. A faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios. Jesus, durante o período que os apóstolos o seguiam, conseguiu transmitir a eles essa técnica de nada mais que desenvolver a mediunidade que cada um tinha. Eles já tinham a mediunidade inerente ao ser humano. E Jesus conseguiu fazer com que eles desenvolvessem essa mediunidade, certo? Então, eles conseguiam, de fato, fazer o que Jesus fazia. Você imagina a autoridade de Jesus dando a esses apóstolos essa oportunidade, não é?
O outro tópico desse capítulo é preces pagas. Vamos ver aqui. Segundo Mateus, capítulo 23, versículo 14, vou ler aqui. Disse em seguida seus discípulos, diante de todo o povo. Olha que detalhe interessante. Jesus, diante de uma população que estava ali seguindo, muita gente, se dirigiu aos apóstolos. E o povo ficou ouvindo o que ele estava ensinando aos apóstolos. Precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e nos festins, que, a pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas, os escribas, receberão condenação mais rigorosa. Então, o que significa essas preces pagas que os escribas faziam na época? Era um costume, era uma tradição, talvez dentro da religião que comandava na época. Eles iam, quando falecia alguém, eles iam na casa das viúvas a fim de fazer preces, supõe-se que seja para o falecido, mas cobravam. E cobravam tanto, e faziam preces de longo tempo, às vezes 2, 3 dias, uma semana, ia consumindo o que? A fortuna da viúva. Por isso que fala aqui, devoram as casas das viúvas. Não é devorar o ambiente físico, devorar a parte financeira, que muitas vezes, com muito sacrifício, o falecido tinha deixado para a viúva. Então você vê que cobrar para uma pessoa fazer prece, a gente tem que aprender hoje também, porque existe isso hoje ainda. Existe isso hoje, parece uma brincadeira, que muita gente não aprendeu ainda os ensinos de Jesus. Certo? Então fazer prece é um arroubo do coração. É uma coisa que você veja bem, o coração representa o quê? A emoção. Assim como o cérebro representa a inteligência. Então, quando orar, fazer uma oração, tem que ser impulsionada pela emoção, pelo sentimento. E a gente chama impulsionada pelo coração. Pois bem, se você faz uma prece, mas você quer pagar para alguém fazer, você acha que aquela pessoa que vai receber, vai botar emoção na prece que ele está fazendo? É uma coisa terceirizada? Imagina. Então, quando nós formos fazer uma prece em benefício de alguém, nós, com o pensamento e com a emoção, com esse sentimento, nós vamos emitir pensamentos, e o pensamento é uma das ferramentas mais fortes que nós temos. Pode curar uma pessoa à distância, se ela estiver lá preparada para receber os fluidos que os nossos mensageiros levam, certo? Então, o que acontece? Não pode ser terceirizado isso daí. Isso é uma preguiça que nós temos de tentar terceirizar. E há de convir que até pouco tempo atrás, me desculpe aqui, não é crítica, é uma realidade que acontecia. Falecia uma pessoa, vocês já viram isso. A família ia lá encomendar uma missa de 7º dias. Certo? Por quê, mano? Vai encomendar para fazer uma missa de 7º dia do falecimento, se eles próprios podiam fazer. E com muito mais precisão, muito mais eficácia. Então, pagar para fazer uma prece é um erro. E para receber, pior ainda. Certo? Vamos em frente. De onde vem essa ideia? Veja bem que está escrito ali, ó. Deus, que é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, não vende as suas bênçãos. Você pode pedir diretamente a Ele. É isso que nós estamos sempre tentando, dentro do Espiritismo, dizer que não há necessidade de intermediários entre o Filho, que somos nós, e o Pai, que é Deus. Se nós somos filhos de Deus, por que tem que ter intermediário para pedir uma bênção a Deus? Algum benefício,
certo? E nós devemos ter essa ideia de que, como Cristo falou para a mulher samaritana à beira do poço de Jacó, depois de uma conversa, ele disse com todas as letras: virá um tempo em que não se adorará mais Deus, nem no templo em Jerusalém e nem aqui em Gerezim. Se adorará Deus em espírito, que é o que nós fazemos. Em espírito significa de espírito para espírito, que é o espírito de Deus, é o espírito do universo. Então não tem que ter intermediário. Para que você pedir para alguém fazer um pedido para você? Peça você mesmo. O seu anjo de guarda que está do seu lado vai ser o encarregado de levar a mensagem. Se você for merecedor, provavelmente você vai receber a graça, a bênção. Mas se você não for merecedor, não adianta pedir. Especialmente quando se trata de pedidos de ordem material. Eu vou rezar para Deus para que eu ganhe na loteria. Ora, isso é puramente material. Esquece isso aí, né? De cada 1 milhão de casos, aí a pessoa que reza, fala, eu quero ganhar na loteria e ganha, e sai falando porque ele, eu tenho muita fé em Deus. Mas não foi Deus que deu essa fortuna para ele. Deus deu a possibilidade de todos nós trabalharmos para tal. Então, o erro é acreditar que aquele cara ganhou na loteria uma coisa material, certo? Através das orações. O que Deus deixou para a gente é a possibilidade e o raciocínio para a gente orar para quem tem necessidade de uma coisa que não seja material. Porque não adianta orar para uma coisa material, que isso daí tudo nós vamos largar por aqui o dia que a gente bater com as 10. Não é? Tudo que é material vai ficar aqui. Nem o corpo nós vamos levar para o outro lado. Certo? Então nós temos que começar a aprender a desprender-nos da parte material. Mas se você orar a Deus ou ao seu anjo de guarda que enviará essa mensagem, ele poderá agir e beneficiar se esse benefício é em benefício de outrem, principalmente. Certo? E nós aprendemos isso direto aqui. Todos nós somos convidados a participar de fazer uma sopa, dar uma cesta básica, não sei o quê. Nós aprendemos isso toda hora, em benefício de outro, certo? A pessoa pode falar, mas eu faço tudo isso para o meu filho. Ele está pensando egoisticamente. Que Deus, através do seu Filho dileto, Jesus, nos ensinou a amarmos indistintamente. Não é? É fácil amar o filho, amar a esposa, o pai, a mãe, os tios, primos. Amar indistintamente é amar a qualquer um, filho de Deus. Certo? Lógico que nós temos que pensar que existem vários tipos de amores, né? O amor de marido e mulher é um, amor de pai para o filho é outro. Não confunde. Vamos em frente. Mercadores expulsos do templo. É uma passagem dos evangelhos que diz que Jesus entrou no templo, onde era costume da população e comercializar objetos lá dentro do templo. Deturpação, desde a época que Moisés saiu do Egito. Né? Por quê? Porque eles aproveitavam a aglomeração das pessoas dentro do templo para ficar vendendo coisas. Fazendo daquilo um mercado. E foi por isso que Jesus... Qual foi a reação de Jesus, então? Olha lá. Que está citado lá em Marcos, capítulo 11, versículo 15, e Mateus, capítulo 21, versículo de 12 a 15. Jesus, entrando no templo em Jerusalém, começou a expulsar dali os que vendiam e compravam. Ao mesmo tempo, os instruía dizendo, olha o que ele diz,
Não está escrito nas Escrituras: minha casa será chamada casa de oração por todas as nações. Aonde você diz que aqui é um templo, uma casa de oração, não é aqui que tem que ter comércio. Pode fazer lá na rua, aqui não. Certo? Fazendo uma comparação com o que acontecia lá. E Jesus, como sabia da índole das pessoas que estavam aí, ele tomou uma atitude, falou, não, aqui não. E, segundo diz, que derrubou as bancas e tudo mais, enfim, para tirar aquele povo de comércio dali de dentro. Então ele disse que todas as nações, não é? Ele deixou isso lá. E aqui, passado 2000 anos, não tem, de uma forma velada também, comércio? Tem. É só prestar atenção. Entretanto, fizestes dela o quê? Da casa de orações, da época de hoje, um covil de ladroagem, de ladrões. Porque quem tenta comercializar uma coisa divina, como é a religião, não pode ser levado em consideração. O negócio é óbvio. Tem que separar muito bem. A parte comercial é da fase da matéria. A parte espiritual é outra coisa. Tem que ser bem separadinha. Isso que nós temos. Sempre teve esse problema, desde aquela época. Ao expulsar os mercadores do templo, Jesus condenou o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Ele condenou, ponto. Se nós somos cristãos e acreditamos nas palavras de Jesus, nós temos que seguir isso aqui. Jesus condenou o tráfico de coisas santas, de qualquer aspecto. Então, nós não podemos ficar vendendo reza, vendendo... E agora vem uma parte muito importante dentro da doutrina espírita, que é a mediunidade gratuita. Todos nós, filhos de Deus, somos médiums em potencial. Muitos, como eu, não têm a mediunidade ostensiva, como os médiums que trabalham nos diversos centros desse planeta, que vê os espíritos, conversa com os espíritos, recebe uma mensagem psicografada, pintura mediúnica, todas as espécies de mediunidade, não é? Mas tudo isso não pode ser comercializado. É o que está escrito aí. Vamos lá. Com a mediunidade, os médiuns, isso vale para Santa Fé e vale para todo o planeta. Onde tiver um médium, tem que ser isso. Não sou eu que estou falando, foi Jesus que disse. Os médiuns receberam de Deus um dom gratuito, ou de serem intérpretes dos espíritos. Então não pode ser, é um dom que Deus deu, que pode tirar a qualquer momento. Faça mau uso de uma mediunidade para você ver o que pode acontecer. Já existem vários casos aí publicamente conhecidos, certo? Não estou falando de Santa Fé, estou falando, né? Qual que é o objetivo, então, da mediunidade? Olha lá, começa a instruir as pessoas. Instruir como? Tirar as pessoas da letargia para aproximar de Jesus, de aproximar de Deus. Certo? Olha aí, qual que é o caminho? O caminho é através da inteligência. Você perceber que se você está com um comportamento errado, você tem como corrigir. Deus nos deu inteligência, o livre-arbítrio e tudo mais. Deu o corpo, que é a ferramenta para a gente trabalhar. Então, o caminho também. Certo? A mediunidade ajuda você a perceber isso. Para quê? Para conduzi-los à fé raciocinada. Não é porque eu estou falando, vocês têm que aceitar o que eu falo. Vocês têm que... É um alerta. Aí cada um vai procurar desenvolver. As obras básicas estão lá.
Tem centenas de livros dentro da doutrina espírita para a gente ler. E aí vai poder falar, bom, o Arnaldo ali falou coisa certa, mas naquela hora ele falou coisa errada. Filtra. Simples assim. O que for bom, assimila. O que for ruim, lixo. Kardec fez isso na época da codificação. Então, a mediunidade não é para vender palavras, como que existiu no passado. Existe hoje também. Por que Saul expulsou os feiticeiros do reino dele lá? Olha, antes de Cristo. Porque existia um povo que tinha mediunidade, eles chamavam de feiticeiros, quando na realidade eram médiums, certo? Expulsou, por quê? Porque faziam mau uso da mediunidade. Expulsou de um reinado mais materializado do que espiritualizado. E hoje ainda acontece isso. Tem muita gente que usa da mediunidade e cobra de um jeito ou de outro, certo? Por que a mediunidade tem que ter essa preocupação? Visto que são frutos de suas concepções. Ou seja, o médium, o que ele fala, o que ele é inspirado pelos espíritos superiores e pode ser inspirado por espíritos inferiores. Depende da qualidade do espírito e do médium. Por isso precisa tomar muito cuidado. Certo? Então, o médium não pode achar que ele pode comercializar com isso, porque não é fruto da concepção da cabeça dele. É o que o médium passa para ele. Nem de seus trabalhos pessoais. Mas essas inspirações, esses conselhos, depois vêm dos espíritos. Não é uma criação dele, médium. A criação é do espírito. Inspira o médium de uma maneira ou de outra, e o médium pode conversar, pode falar alguma coisa. E você pensa que é pouca gente que vai atrás de médiums para saber se ele vai bem no casamento, se ele vai ganhar na loteria, se ele vai ganhar um emprego novo, essas coisas todas? Vai consultar as cartomantes? Que pode ser uma médium, não é? Inspirado por que tipo de espírito que está sendo comercializado? A gente precisa muito cuidado com isso. A vontade divina quer que a luz do conhecimento, das verdades espirituais, chegue a todos. Do mais ao menos, ao menor, do maior ao menor. Esse conhecimento tem que chegar a todos. E se você cobra, quem não tem dinheiro para pagar não vai conhecer a verdade. É isso? Percebe a coisa bastante importante que nós temos que diferenciar aqui? E eu vou citar um caso que não há problema nenhum, é um caso público. Existia uma escritora chamada Zíbia Gasparetto, que tinha autora de uns livros muito interessantes dentro da doutrina espírita. E, de repente, deixou de produzir. Por quê? Os espíritos que ditavam o livro para ela, como ela estava abusando da comercialização, deixaram de inspirá-la. Percebe como que eles atuam? O espírito que é superior, de alta hierarquia, se ele está trabalhando com um determinado médium, esse médium tem que tomar uma série de cuidados para não cair num engodo. E todos nós podemos desenvolver a nossa mediunidade, viu, gente? Certo? Quem tiver afim disso, é só trabalhar dentro da doutrina espírita e estudar, que vai acabar sendo um dia mais cedo ou mais tarde médium. A vontade divina é que os mais pobres não fiquem dela privados porque não podem pagar. Acabei de se falar.
Então, por isso que não pode cobrar. Mediunidade é um negócio muito sério. Os espíritos superiores, como que se sentem? Repulsa por tudo que é de interesse egoístico. Se eu estou fazendo alguma coisa para os outros, é uma coisa. Mas se eu estou fazendo para o meu deleite, é problema. Certo? Continuando aqui. Os espíritos superiores se afastam daqueles que cobram pelo exercício da mediunidade. Ah, mas a pessoa é médium, deixa de ser médium? Não. Quem que vai chegar perto dele para inspirá-lo? Espíritos inferiores. Aí que começa a derrocada. Fazer burrada. Certo? Pega o caminho completamente errado. No livro dos médiuns, quem tiver paciência de ler, vai ver quais são as características necessárias para ser um bom médium. Eu não tenho nem capacidade para falar para vocês o que está escrito lá. Mas quem tem curiosidade e está afim de ver, livro dos médiuns. Certo? Então, a primeira condição dos espíritos superiores, para se ter a benevolência deles, né, dos bons espíritos, né, humildade, devotamento, abnegação e o mais absoluto desinteresse moral e material. Porque nem sempre o interesse é de ordem monetária. É para se autopromover. Ser o bambambam. É onde entra o desinteresse moral. Tem que ser humilde em todos os aspectos. Esse médium, então, tem que ser preparado. Ou se preparar para tal. Se quer ser um bom médium. Os espíritos inferiores, não sendo escrupulosos, olha aí, espírito inferior, ele não quer nem saber se você vai ganhar dinheiro ou não vai. Ele vai mentir para você, vai te enrolar, vai te fazer de gato e sapato. Né? Sempre eles acorrem a esse médium que não se prepara, prontos a responder qualquer pergunta que se fizer. Pura mentira. Porque eles não estão a fim de falar a verdade, eles estão a fim de bagunçar. Então, os médiuns, certo? Quando se propõe a ser médium, tem que fazer um esforço para se ligar nos bons espíritos. E abandonar os ruins, nem dar chance para eles. Então, mediunidade não é uma profissão, né? É uma faculdade móvel, que significa que Deus pode tirar a qualquer momento, né? Cujo dia é mutável. Tem que ter isso em mente. Percebem que nesse capítulo, essa parte da mediunidade é a mais importante? Mas não é só de agora que existe o espiritismo, que foi codificado há 150 e poucos anos aí, 160. A mediunidade sempre existiu e sempre foi bagunçada lá para trás. E se não tomar cuidado, pode bagunçar no tempo de hoje também. A mediunidade pode faltar no momento em que você mais precisa dela, se você não souber usar. Porque ela não é propriedade do médium. Como o talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho. Você que quer se formar engenheiro, médico, isso é um talento que você adquiriu aqui. Você pode fazer dele o que você quiser, cobrar, não cobrar, enfim. Mas a mediunidade não. Depende do concurso dos espíritos. Obviamente, dos bons espíritos, né? Aquele que carece do que viver, ou seja, uma pessoa que pretende sobreviver financeiramente, procure outra coisa para fazer. É o que está escrito aí, certo? Menos a mediunidade. Vai ser carpinteiro, vai ser engenheiro, qualquer coisa, menos mediunidade. É um aviso muito sério isso. Pois é, a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Não é brinquedo. Certo?
Pronto. Terminou. Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu trouxe alguma coisa nova para esse aprendizado, de novo eu agradeço a oportunidade que o Carta me deu. Certo? E eu espero que vocês tenham gostado e que Deus nos abençoe sempre. Não é? Muito obrigado pela atenção.